Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma aula aí chegando, mais uma aula aí para a gente começar a nossa discussão sobre artigo de opinião, tá? Essa aula já era para a gente ter tido na semana que ocorreu a paralisação, mas aí a gente ficou nessa situação meio conflituosa de saber onde nós iríamos, como fala, como nós iríamos ter essa aula, né? Porque o cursinho aí estava decidindo qual plataforma nós íamos postar as aulas, quanto tempo de aula seria. Então, assim, essa aula vai ficar um pouco extensa, eu já garanto para vocês. Eu acho que eu vou ter que dividir artigo de opinião um, artigo de opinião 2. A primeira parte, uma reflexão mais sobre as suas características, o que é um artigo de opinião, o que é opinião, o que é ponto de vista. E no segundo momento da aula, a gente ter uma discussão mais presente a respeito da aplicabilidade desse texto na vida em sociedade, tá bom? A gente vai começar e aí a gente faz umas discussões aí bacanas. Bom, quais são os meus objetivos da aula? O primeiro é compreender o que é uma opinião válida e a gente vai saber e vai perceber, e acho que vocês já sabem disso, mas talvez não de forma científica, que existem opiniões que não são válidas, mas elas têm o direito de serem emitidas, enunciadas. Aprender a reconhecer as características do gênero artigo de opinião, reconhecer as diferenças entre assunto e tema, e apresentar bons exemplos de artigo de opinião. Então, esses são os meus objetivos de aula. Tá? Toda opinião ela é válida? Acho que é o primeiro questionamento que eu faço a vocês. E aí, você que está assistindo minha aula, né? Hoje não tem Dua Lipa, tá? Hoje não tem musiquinha, não. Hoje a aula é mais teórica mesmo. Não dá pra gente colocar música enquanto vocês fazem exercícios. É, Toda opinião ela é válida, pessoal? Aí acho que um questionamento é a gente parar para pensar. Sabe quando a gente usa aquele discurso de tipo, é a minha opinião, você tem que respeitar? Acho que isso deve estar acontecendo bastante agora em época de quarentena. Ainda mais se a gente parar para pensar quem é a favor ou quem é contra e as nuances que perpassam esse tipo de afirmação. Bom, eu vou me basear num artigo de opinião do Guilherme Duarte, que é um articulista muito bem conceituado, formado em letras, assim como eu. E ele vai dizer o seguinte, né? Quantas vezes, a meio uma discussão, alguém que está prestes a perdê-la recorre à famosa frase: todas as opiniões são válidas. Vai dizer assim: torço logo o nariz e digo que isso é mentira. A outra pessoa refila, ou seja, critica, refuta e reafirma que sim, que todas as opiniões são válidas. Ao que respondo, então, mas a minha opinião é que nem todas as opiniões são válidas. Mas se tu és dessa opinião, só tem que aceitar a mim e respeitar a minha, já que todas as opiniões são válidas. Abre-se um buraco negro, contínuo espaço-tempo, a pessoa fica num nó, com um nó no cérebro e eu anuncio o checkmate. O que ele quer dizer? Que se você diz que todas as opiniões são válidas, para que a gente fica então discutindo o que é válido e o que não é, né? E aí o Guilherme Duarte, eu compactuo de um mesmo ponto de vista. E aí professor Edmar, eu gosto de diferenciar o que é ponto de vista e o que é opinião, tá? Opinião tem a ver com aquilo que é da ordem do individual, ou seja, tem a ver com aquilo que eu acredito, está relacionado às minhas crenças, está relacionado à minha cultura, ao lugar social que eu ocupo, ao conhecimento que eu adquiri no espaço escolar ou familiar ou entre amigos. Então, por exemplo, quando eu falo assim, ó, mulher no volante, perigo constante, é uma opinião. Ela pode ser emitida? Ela pode ser emitida. Mas ela é válida? Não. Por que ela não é válida? Porque eu sei que, tradicional, historicamente, as pesquisas já apontam, e até o seguro de carros é mais barato para mulheres, porque as mulheres são muito mais cuidadosas e zelosas no trânsito do que os homens, né? A maioria das mulheres não bebe ao volante, diferentemente dos homens, né? Uma outra opinião, mas que ela não é válida, homem não chora. A gente já sabe que
filhos e filhas foram criados, homens e mulheres se tornaram, cresceram, e esse discurso é um discurso que ele não ganha mais forma e conteúdo hoje em muitas famílias, não ganha a mesma força e conteúdo nas mesmas famílias. Por qual motivo? Porque a gente sabe que os homens, desde a mais tenra idade, eles são criados para não demonstrar os seus afetos, né? Porque se considera historicamente que o lugar do afeto é um lugar de vulnerabilidade, e a vulnerabilidade é um traço constitutivo do espectro feminino, né? Então, assim, a gente tem que pensar o seguinte, que toda opinião ela pode ser dada, mas temos que aceitar que nem todas são igualmente válidas. Por que nem todas são igualmente válidas? Porque nem todas se baseiam em um embasamento teórico e científico. A partir do momento que eu me baseio num ponto teórico e científico, a minha opinião ela deixa de ser opinião e se torna um ponto de vista. Então, ela é uma opinião fundamentada. Você pode dar uma opinião? Você pode, desde que ela seja fundamentada. E aí você tem que ver onde você está fundamentando essa sua opinião. Essa opinião você está fundamentando em que tipo de discursos? São discursos científicos ou são discursos culturais, né? Quando eu falo culturais, eles estão mais na ordem do religioso ou elas estão mais na ordem da ciência? E aqui não é uma crítica à religião, porque eu também tenho uma determinada religião, uma determinada crença. Mas é importante perceber que a religião ela é da ordem do individual. E as nossas opiniões elas são da ordem do coletivo, da coletividade. Então, assim, para um ponto de vista tem que abarcar o que a gente entende aí como democracia e tem que abarcar o maior número de pessoas. E opinião, ela é da ordem do individual, ela abrange às vezes um coletivo muito específico. E aí é onde mora o perigo, né? Bom, acho que deu para entender, né? Bom, continuando. Então, a definição aí que eu tenho de artigo de opinião é um gênero dissertativo típico dos jornais, revistas e blogs. Além disso, o artigo de opinião é um dos gêneros mais comuns no cotidiano das cidades. Esse tipo de texto tem a função de defender, apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. Logo, aborda assuntos de relevância coletiva. Então, o que essa definição diz para mim? Que é um gênero textual / discursivo, tá? Vamos colocar aqui, minimizar rapidinho para a gente entender. É um gênero dissertativo típico dos jornais, né? Além disso, o artigo de opinião é um dos gêneros mais comuns do cotidiano das cidades. Por que é um dos artigos de opinião mais comuns no cotidiano das cidades? Porque ele vai aparecer em jornais, revistas, blogs, então ele está circulando nas esferas sociais. Quando eu falo em esfera social, estou pensando na esfera política, educacional, acadêmica, filosófica, jurídica, universitária, tá? Então, nesses espaços. Esse tipo de texto tem como função apresentar e defender um ponto de vista, então é um ponto de vista fundamentado normalmente, e ele aborda, né, assuntos de relevância coletiva. Bom, então os lugares onde ele pode circular, né? Estadão, revistas, Folha de São Paulo, blog, né? Então o artigo de opinião ele vai se materializar nessas esferas de comunicação, tá? E aí todo assunto que gera discussões sobre o qual as pessoas podem ter opiniões distintas, chamamos de questão polêmica. Então, a vida em sociedade é uma vida polêmica. Por que a vida em sociedade ela é uma vida polêmica, tá? A vida em sociedade, desculpa, o cachorro tá latindo lá no fundo. A vida em sociedade é uma vida polêmica porque, basicamente, tudo que circunda o nosso seio, né, o nosso meio social, gera polêmica. Então, coloquei alguns assuntos aí, ó. Legalização da maconha, aborto, eutanásia, casamento gay, em alguma medida, podem ter certeza do que eu estou falando. Já virou editorial de algum jornal. Por que já virou editorial de algum jornal?
Porque é um assunto polêmico, tá? É um assunto que ele perpassa a vida de muitas pessoas. E se ele perpassa a vida de muitas pessoas, provavelmente eu vou ter aí mais de uma opinião. Então, lembrando, o artigo de opinião ele nada mais é do que uma dissertação escolar, um pouco diferente da dissertação escolar, mas é um tipo de assunto que não há convergência de opiniões. Já assistiram aquela série Convergente, Insurgente e Divergente? A série Divergente fez muito sucesso. Quando eu penso, desculpa, na série Divergente, estou pensando em um grupo social, se você assistiu, que diverge, né? Ele tem uma característica muito específica, ele se torna uma minoria dentro da série, né? Dentro do filme. E aí, quando você não está dentro daquela regra, você se torna um divergente, né? Aí, insurgente, a gente vai pensando mais ou menos, eu quero que vocês entendam. Convergente é que converge para um mesmo ponto, para um mesmo lugar. Divergente, ele vai para pontos diferentes. Então, todo texto dissertativo ele é divergente, tá? Bom, um outro assunto é quando a gente pensa aqui, ó, um assunto muito polêmico aí, as cotas são justas, ó. Aí olha o exemplo aqui, ó. Afetam direta e indiretamente a vida de todos, por isso dizemos que elas são de interesse público. Então, todo artigo de opinião vai se basear em um assunto que afeta a vida da maioria da população brasileira. Tem relevância social, o que significa que a resposta a ser dada, assumida por você, afetará a vida de grupos ou até mesmo de populações inteiras, daí a necessidade de debatê-las, né? Por exemplo, vamos pegar um assunto mais polêmico, mas de forma breve. Quem está assistindo Big Brother já e acompanha mais ferramente o programa, vai perceber que lá como chama a menina, esqueci o nome dela, a Manu Gavassi, ela passou pela teoria do cancelamento, porque ela teve uma fala que para muitos foi considerada racista. E aí, por que para essa fala a opinião dela gerou polêmica? Porque quando você fala sobre racismo, ou você tem uma emissão de uma opinião que tem um tom crítico racista, ela é de relevância social porque ela atinge a maioria da população brasileira, e sendo que 53% da população brasileira são de pessoas negras, pardas e negras. Então é um assunto que ganha muita notoriedade social porque afeta muita gente, afeta a coletividade. E aí a necessidade de debatê-las para a gente chegar num denominador comum mais científico para a gente resolver alguns determinados discursos que são falaciosos, né? Que se passam como verdade, mas na verdade, quando questionados, não são verdades, né? Bom, acho que é isso. E aí, qual a diferença entre assunto e tema, né, meus amores? Você vê na Nazaré aí, da dúvida, né? Ai, professor, eu não sei o que é assunto, o que é tema. Primeira coisa a se pensar é que o assunto ele é de uma ordem mais geral. Então, quando eu penso violência, violência é o assunto. Mas quando eu penso em um artigo de opinião, eu tenho que fazer esse recorte. Ele é mais específico. Então, violência contra a mulher está dentro do assunto violência, mas ele é algo mais específico, né? Ele tem uma certa especificidade, né? Deu para entender? Então, basicamente é isso. Assunto é algo geral, tema é algo específico. Eu quero que vocês façam aí um exercício, vou dar um minutinho aí para vocês. Devia ter posto uma musiquinha, acho que dá pra pôr agora nesse momento. Qual que é o assunto aí geral e qual que é o tema que a gente pode fazer a partir dessas imagens, né? Olha essa daí também. Nessa daqui, olha aí, professor Chiquinho, ausente. Professor Marluce, ausente. Professor Luiz, ausente. Então, quando essa charge, ela está fazendo uma crítica social. A crítica social, a gente pode pensar aí, qual que é o tema? Educação, certo? Qual que é o assunto? Educação. Qual que é o tema? A ausência de professores na educação básica pública brasileira. Entendeu?
Então, isso seria o meu tema, né? Algo mais específico. E esse, a gente pode pensar como assunto relacionamentos. E o tema, a dificuldade de nos relacionarmos na época, na modernidade, ou no mundo contemporâneo, ou diante da tecnologia, né? Isso é um tema, algo mais específico, um recorte, né? Os computadores fazem esse recorte muito bem feito. Bom, as características do gênero textual, então, artigo de opinião. Então, basicamente, a gente pode dizer que ele é um texto que é irônico, né? Ele vai produzir em alguns momentos ironia. Ele, desculpem, eu sinto muito sono falando pro computador, isso me irrita muito, mas não tem como fugir disso. Características do gênero. Ele tem uma boa base de informatividade. O que é uma boa base de informatividade? Ele é um texto que ele é rico em informações que normalmente não são trazidas ao leitor no seu dia a dia, né? Então, é um texto que tem uma base de informatividade grande, né? É um texto dissertativo, então quando eu penso em dissertação, eu estou pensando no universo da argumentação, né? Na exposição de um fato e na defesa de um ponto de vista. Ele tem conteúdo e tem embasamento, é uma outra característica, né? Isso dialoga diretamente com a base de informatividade. Ele é um texto expositivo argumentativo, então primeiro eu exponho o fato e depois eu me posiciono. Ele transita entre atualidade e polêmica, porque que os assuntos que são polêmicos, eles vão se ressignificando e se reatualizando. Por quê? Porque a vida, ela é constante, ela não é parada, estagnada, fixa, né? Até um mês a gente não estava discutindo o que era a pandemia, a gente só ficava falando sobre dengue, né? Hoje a gente já vê uma discussão, por exemplo, uma discussão que estava muito em alta era sobre o uso de vacinas, né? Eu lembro que tinha um grupo aí de fake news que estavam sendo produzidas e jogadas aí em sociedade, justamente para falar sobre o quão grave era tomar. Eu lembro que na época do H1N1, em 2009, na época eu fazia cursinho, saiu uma fake news na época que falava que se você tomasse vacina você podia morrer. Ah, você vai tomar vacina e aí você vai virar. Oh, acreditem nisso, eu vi umas falas assim, vai identificar o número da besta em você. Sabe assim, chega a ser umas coisas muito absurdas, né? E aí você toma H1N1 justamente para você se preservar desse vírus, né? Bom, isso é um ponto, isso é algo para se pensar. Beleza? Então, é um texto que transita entre a atualidade e a polêmica. Então, desde então, esse descrédito na ciência perde um pouco de força, justamente porque a gente viveu hoje uma pandemia que atinge todo mundo, a ordem da coletividade. E aí, quando a gente pensa em coletividade, está pensando em tratar de algo que vai atingir todo mundo e por isso precisa ter um bom embasamento teórico e científico. Ele tem um grau de pessoalidade, isso é relativo, então vocês podem produzir o artigo de opinião tanto em primeira pessoa quanto em terceira pessoa. Nas minhas aulas, eu sugiro fortemente que vocês façam em terceira pessoa, tá? Por que em terceira pessoa, professor? Porque em terceira pessoa você dá um tom mais de formalidade e um tom mais científico no seu texto. Mas você também pode fazer em primeira pessoa, porque quem é um articulista? É você. Você é o dono daquele texto. Então você pode escrever em primeira pessoa. O que você não pode deixar é de validar a sua opinião, né? Deixar ela com embasamento teórico e científico. Quando eu disse ali que o grau de pessoalidade ele é relativo, é porque é permitido flexionar os verbos e pronomes na primeira pessoa do singular, ou seja, embora seja essencial a fundamentação das opiniões apresentadas, elas podem ser construídas de forma subjetiva. Contudo, muitos articulistas optam pela terceira pessoa do discurso, tá? Então, tem aí eu, me, mim, ele, o, alhe, os, ales, né? Em vez de escrever eu, me, mim, eu uso ele, o, a, o, lhe, que são esses pronomes de terceira pessoa, tá bom?
Eu posso dizer que esse texto, ele é um texto de ordem jornalística, tá? Por que ele é de ordem jornalística? Porque ele se materializa e na esfera da esfera jornalística, né, nos meios de comunicação. Então, vocês podem ver aí o tempo todo a gente está vendo os repórteres falando sobre um tema polêmico, né? Bom, quais são as características desse gênero, então? Ele precisa ter um título criativo, então é importante. Por que que o título tem que ser um título criativo? Porque o título ele vai ele tem duas funções. Ele tem que sintetizar a ideia principal do seu texto, e provavelmente a ideia principal do seu texto é a sua tese, porque a sua tese é o que você vai defender ao longo do texto. Então precisa de um título criativo, mas ao mesmo tempo tem que ser um título que faz com que eu sinta interesse em ler o seu texto, tá? A linguagem tem que ser na norma culta, mas sem exageros, né? Não é bacana você usar aqui palavras muito rebuscadas. Aqui eu quero discurso científico com embasamento teórico, tá suficiente. O seu texto deve abarcar o maior número de pessoas possível, tá? Isso significa que o seu texto ele tem que ser pensado numa coletividade também, então o público-alvo é um coletivo. Só esqueci de dizer para vocês, né? Tomem nota, é importante. Sei que a gente já está praticamente no meio da aula, mas toma nota, porque tem coisas que eu vou falando que não estão nos slides. É claro que você pode ouvir depois, tá? Mas é tão legal você tomar nota para isso ficar legalzinho e organizado para vocês. Aceita figuras de linguagem como metáfora, metonímia e ironia. Eu acho que eu falei da metáfora e da metonímia no vídeo que eu gravei ainda hoje sobre os exercícios de acentuação, tá? Então eu tenho ali a metáfora, uma comparação implícita. Nossa, você é um gato. A metonímia, dei o exemplo da parte pelo todo, né? Ou da marca pelo produto. Então, comi Danone, não, Danone eu comi iogurte de morango na marca Danone. Então, eu uso a marca para me referir ao produto. E a ironia é normalmente quando você quer dizer algo de uma forma modificada, tá? Eu vou dar exemplos disso mais para frente, tá? E esse texto tem uma marca de interlocução, tá? Pode ter marca de interlocução. Você não acha, caro leitor, tá? Então, essas marcas de interlocução, elas são bem-vindas, sim, no artigo de opinião, justamente para fazer com que você se desestabilize se desestabilize não desestabilize, você cria uma relação de interação e comunicação com o seu leitor, tá? Ele está entre a dissertação escolar, deixa eu levantar aqui um pouquinho, e a dissertação escolar e sem toda a liberdade que a crônica possui. Se você não conhece o que é crônica, eu vou depois indicar um vídeo que eu vou colocar ainda hoje lá para vocês, de um professor maravilhoso que ele vai explicar o artigo de opinião. Ele vai falar basicamente, eu me baseei também na videoaula dele para conseguir preparar essa aula para vocês. Entre dissertação, crônica e artigo de opinião. Então, aí a dissertação. Eu tô incomodado com o cachorro lá fora latindo, vocês vão dar risada na hora que vocês ouvirem esse pedaço. É que incomoda, né? Eu não quero atrapalhar vocês aí. A dissertação ela é mais formal, a crônica ela é totalmente despretensiosa, informal, e o artigo de opinião ela fica nesse entremeio, tá? Fica no meio da formalidade e da parte despretensiosa da crônica, tá? Bom, professor, como é que fica na redação? Acho que a gente já chegou no ponto onde eu ia parar, mas acho que dá para a gente continuar, tá? Professor, como é que fica na redação? É um pedacinho da Lady Gaga, Stupid Love, né? Para quem não gosta, escute porque vale a pena. Bom, como fica na redação, professor? A dissertação, eu dou um exemplo aí, violência como preocupação de toda a sociedade. Então, lembra que a gente falou de tema violência contra a mulher e a gente falou sobre o assunto que é violência. Então, peguei aí um tema, que é a violência como preocupação de toda a sociedade.
Que raiva. E eu vou ler para vocês isso na dissertação, tá bom? Bom, houve uma época na sociedade em que os carros podiam dormir abertos e as bicicletas do lado de fora das casas, que no outro dia ainda estariam lá. O avanço da criminalidade, somado à impunidade e à injustiça, contudo, tem feito com que medidas mais extremas para se evitar a exposição ao crime sejam tomadas por parcela significativa da população brasileira. Com isso, vê-se que há uma justificativa real para o cidadão médio se ver isolado em casa, amedrontado, com os altos índices que a violência tem alcançado. Então, aqui eu tenho uma dissertação, uma introdução, uma dissertação com um ponto de vista, tá? Olha como ela tem um tom de formalidade. Olha a crônica. Sobre o mesmo tema, a violência como preocupação de toda a sociedade. Na minha infância, brincar na rua até pós o pôr do sol não era um incomum. Às vezes eu tomava umas suas, mas nada que não compensasse repetir no dia seguinte. Encostava a bicicleta no muro do lado de fora de casa, perto de carro aberto do meu pai, e no outro dia tudo estava lá intocado. Tudinho. Eram outros tempos e a violência e a criminalidade ainda não assombravam nossos sonos com o simples correr de um gato no muro. Como diria Arnaldo Antunes, ficamos com o olho aberto, o outro acordado, do lado de cada parede da grade do portão. Então, olha a diferença. Primeiro, eu tenho uma dissertação que fala sobre esse tema, que tem um tom de formalidade, e aqui eu tenho uma crônica que tem um tom mais informal. Ou, por exemplo, a palavra tudinho e a marca de primeira pessoa na minha infância. Tá vendo ali, ó? Eu tenho um tom de informalidade e de proximidade no leitor que a crônica me permite. A dissertação já não me permite isso. E o artigo de opinião, professor? Ela está nesse entremeio, lembra? Vamos ver? Deixar a bicicleta do lado de fora de casa, ao lado do carro, com os vidros abertos, não era uma cena completamente comum algumas décadas atrás. Contudo, aqueles que vivem da criminalidade não se sentem mais inseguros. Se é que algum dia já se sentiram. Para invadir as casas das pessoas, sequestrá-las em seus próprios cativeiros e levar muito mais que a bicicleta ou o carro. Às vezes, é a vida que vai junto. Na outra ponta do problema, o poder público e as autoridades de segurança se digladiam para dar uma resposta a uma sociedade que não sabe se tem mais medo do criminoso ou do policial. Aqui eu tenho uma opinião. Quando eu uso a palavra cativeiros, eu estou expressando ali que as pessoas vivem hoje dentro das suas próprias casas, em verdadeiros cativeiros, né? Por isso a gente tem portões. Se a gente comparar o nosso portão, a nossa área de apresentação da nossa casa com a área de apresentação de pessoas que moram nos Estados Unidos, você vai perceber que nos Estados Unidos a maioria das casas não tem portão, né? Aqui não, aqui a gente coloca portão para limitar o acesso das pessoas até nós, né? Para dizer que, ó, a partir daqui é proibida a sua passagem. E aí eu tenho uma opinião aí baseada, desculpa o delay, uma opinião que está começando a ser produzida aí, né? Um ponto de vista que está começando a ser produzido. Quero ver que tipo de fundamentação mais adiante ele vai dar para dizer que o poder público e as autoridades de segurança se digladiam, se ficam brigando entre si para dar uma resposta a uma sociedade que não sabe se tem mais medo do criminoso ou do policial, tá? Então, basicamente é isso. Bom, vamos continuar, né? Se eu parar para pensar aqui com vocês, eu começo então pensando no gênero do artigo de opinião com a frase de Aristóteles, né? Ele vai dizer que o homem é um ser político por natureza. E por sermos seres políticos, políticos aqui eu não estou pensando em partido político, tá? Estou pensando na ideia de a vida em sociedade é uma vida política, porque o tempo todo a gente tem que emitir opiniões e tentar se posicionar frente a questões que interferem no nosso cotidiano, sim, tá? E aí, o que é interessante a gente ressaltar aqui, né?
É um texto dissertativo. A dissertação argumentativa escolar e a carta se mesclam para dar forma ao artigo de opinião. Então, eu posso dizer que o artigo de opinião é uma mescla de uma carta, de uma carta que a gente aprende na escola, mas sem aquele cabeçalho e o atenciosamente. Mas ele tem um tom, porque ele é escrito em primeira pessoa, mas ele tem um tom de argumentação ao longo do texto. O articulista não precisa ter uma formação como jornalista, então qualquer pessoa pode ser um articulista, desde que ela tenha um bom senso crítico, né? Desde que ela consiga se posicionar de forma crítica no mundo, mas com boas reflexões que façam sentido para as pessoas. E aí eu coloquei um meme que retrata muito isso, que é a ideia: não caia na provocação, deixe que Deus te justifica, né? O bom articulista é aquele que provoca os seus leitores, né? E aqui provocar, meus amores, é provocar no sentido positivo, tá? É você tentar desestabilizar as pessoas da sua forma de pensar, tá? Às vezes a gente tá ali, lembra da música Construção, do Chico Buarque? Eu disse que o pedreiro, né? A pessoa que lida ali com obras, construção civil, o trabalhador da construção civil, ele é em boa parte alienado porque o trabalho dele não permite com que ele pense de forma mais crítica a respeito de determinados problemas sociais. Por quê? Que o trabalho aliena na música lá da construção do Chico Buarque? Lembra de toda a explicação que eu fiz? Então, o trabalhador em si, ele é muito alienado porque ele trabalha muito e tem pouco tempo para o ócio. O ócio, os gregos diziam que é o tempo que eu tenho para pensar. Então, hoje a sociedade ela se preocupa muito com o lucro, com a produção de bens e materiais e de produtos. E não permite que essa população, que necessita de trabalhar e de produzir e de fornecer esses produtos para a sobrevivência, não permite com que as pessoas pensem a respeito, às vezes, de determinados problemas sociais, né? Por isso que é muito comum, para a gente pensar nesse contexto da pandemia, é muito comum as pessoas pensarem assim, como fala, tem que voltar a trabalhar. A gente sabe, voltar a trabalhar porque as pessoas vão passar fome, morrer de fome. Eu concordo com essa opinião dessas pessoas. Eu entendo por que elas emitem isso e realmente é um medo eminente. No entanto, o que as pesquisas têm dito, né, têm anunciado? Que se você fizer o isolamento social, você vai economizar em saúde pública. E quando você economiza em saúde pública, você, consequentemente, faz com que esse problema seja resolvido de forma mais rápida e faça com que as pessoas voltem ao patamar de consumo e movimentação do sistema capitalista, ou seja, voltem a movimentar a economia e as pessoas possam vir a trabalhar e ganhar o seu sustento. Então, basicamente é isso, entendeu? E aí tem muita coisa para a gente pensar sobre esse mesmo fato, mas eu estou colocando isso aqui para vocês pensarem a importância de a gente ter um bom senso crítico a respeito das coisas. Bom, esse texto ele tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, o texto, na introdução, o que eu tenho que fazer? Sempre pensar em 3 períodos, tá? Períodos no sentido de uso de pontos finais. Na introdução, eu tenho que contextualizar, apresentar a questão e defendê-la, né? Então, contextualizei, problematizei e apresentei a minha tese. O meu desenvolvimento, eu tenho que está escrito aí, ó, explicitação do posicionamento adotado com a utilização de argumentos e de contra-argumentos, apresentação de dados, informações e discurso de autoridade. E a conclusão, eu dou uma ênfase, uma retomada da tese ou uma proposta de intervenção social que vai tentar solucionar o problema apresentado por mim ao longo do texto, tá? Então, basicamente, de modo geral, dentro de uma visão macrotextual, o meu texto ele tem começo, meio e fim, que é introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? Bom, agora eu vou abordar com vocês um artigo de opinião, porque não dá para ter uma aula de artigo de opinião sem ter um artigo de opinião para analisar, né? Então, eu estou trazendo para vocês aqui um texto da Djamila Ribeiro, Quem Abandonaram as Mães, e eu quero que a gente leia esse texto para entender
qual é o objetivo dela, o que ela está querendo defender. E todas aquelas características que eu passei para vocês ao longo do texto vão aparecer aqui agora, tá? De forma junto, tudo junto e misturado, mas que vai fazer muito sentido para vocês. Eu estou torcendo para o cachorro não latir lá fora, para a gente não ter nenhum problema na nossa aula, que eu já estou super preocupado, tá? Então vamos lá. Bom, esse artigo de opinião do Quem Abandonaram as Mães, eu vou disponibilizar então para vocês da Djamila Ribeiro, tá? E eu vou com uma atividade para vocês fazerem. E aí eu vou ler agora um artigo de opinião sobre violência obstétrica, tá? Que é para a gente entender basicamente como que o texto está sendo desenvolvido, tá bom? Bom, olha aí, violência obstétrica, uma forma de desumanização das mulheres. Então tá aí, ó, a expressão, olha o título, uma forma de desumanização das mulheres. Então eu, como leitor, vou ler esse artigo de opinião e pensando, então quer dizer que a violência obstétrica é uma forma de desumanização das mulheres? Ou seja, o que é violência obstétrica? Né? Será que isso está relacionado a, sei lá, parto humanizado? Vamos pensar nesse sentido, né? O que é uma violência no processo de parto? Então, é basicamente isso, tá? Eu estou pensando, são hipóteses. Então, vamos ver o que o texto fala para mim. A expressão violência obstétrica ofende médicos. Dizem não existir o fenômeno, mas casos isolados de imperícia ou negligência médica. Mas há casos isolados de imperícia ou negligência médica. O que aconteceu com a brasileira Adelir Gomes, grávida e forçada pela equipe de saúde a realizar uma cesárea contra sua vontade, dizem ser um caso extremo, escandalizado pelas feministas como violência obstétrica. Não é verdade. Olha o tom aí de informalidade, mas ainda com respeito à gramática normativa. A violência obstétrica manifesta-se de várias formas no ciclo da vida reprodutiva das mulheres. Em cada mulher insultada verbalmente porque sente dor no momento do parto ou quando não lhe oferecem a analgesia. Na violência sexual sofrida em atendimento pré-natal ou em clínicas de reprodução assistida. No uso de fórceps, na proibição de doulas ou pessoas de confiança na sala de parto. Na cesárea, como indicação médica para o parto seguro. A verdade é que a violência obstétrica é uma forma de desumanização das mulheres. Então, olha aqui, ó, eu tenho uma introdução que, inicialmente, eu começo a falar sobre que a expressão violência obstétrica ofende médicos, né? Então, o grupo médico se sente ofendido porque quem faz o parto são os médicos. Então, os médicos se sentem ofendidos quando alguém anuncia que é uma violência obstétrica. Mas os próprios médicos que se sentem ofendidos ao chamarem a sua prática de violência obstétrica, são os médicos que, depois de vários exemplos que são dados aqui, reforçam o que é, na verdade, a violência obstétrica, que é um sistema que permeia a vida de mulheres no processo do parto, entendeu? Então, quando a mulher vai ter um filho, está falando basicamente o seguinte, ó, a violência obstétrica, quando é que ela se manifesta? Ela se manifesta na vida reprodutiva das mulheres, ou seja, quando a mulher fica grávida. A mulher quando ela é insultada verbalmente porque sente dor no momento do parto, então isso daí faz parte da violência obstétrica, então é uma violência que se baseia na linguagem, ou quando essa mulher está sentindo muita dor e o médico fala, não vamos dar anestesia para essa mulher. Então, não ter uma anestesia, esse remédio que vai cauterizar a dor dessa mulher no momento do parto, é uma violência obstétrica. Na violência sexual sofrida em atendimento pré-natal ou em clínicas de reprodução assistida. Então, aqui está falando sobre abusos sexuais que devem ter ocorrido quando a mulher vai lá passar pelo ginecologista para saber como que está o seu pré-natal e aí acabam sendo violentadas. Então, olha, você vê, o articulista vai construindo essa imagem de desumanização do parto, né? E como a mulher é vítima desse processo de desumanização.
Então, olha aqui, ó, é notável nesse trecho inicial do texto a presença de duas partes fundamentais da introdução de um artigo de opinião. Então, tomem nota. A apresentação do tema, então, violência obstetrícia, desculpa, e a defesa de uma tese ou ponto de vista, que é a mesma coisa, tá, gente? A verdade é que a violência obstétrica é uma forma de desumanização das mulheres. Aí eu tenho um ponto de vista. Percebam, eu apresentei todo o tema e aí depois eu emiti a minha opinião. E essa minha emissão da minha opinião ocorre no final do texto. Bom, o que a gente não pode esquecer? Há mais espaço para a ironia na argumentação. A tese pode aparecer em qualquer momento do texto. Acho que isso é importante ressaltar, porque é um artigo de opinião. Mas para o nosso curso de redação, a gente vai finalizar, fechar aqui entre mim e vocês, tá? Que a tese ela vai aparecer na introdução. E a pontuação tem uma função aí gramatical. Eu posso colocar ponto de exclamação ou interrogação no meu título, por exemplo, para provocar uma certa já reflexão inicial no meu leitor. E a argumentação revela ser sua marca principal. Então, a característica principal então do artigo de opinião que a gente percebeu logo de início desse texto é que ele tem como característica principal a argumentação. E o desenvolvimento? Um argumento costuma ter duas partes, e aí eu acho importante, que é a fundamentação e a análise do fundamento. Então, como é que você fundamenta o seu dizer e como é que você analisa esse fundamento, tá? A primeira corresponde às informações, então a fundamentação está relacionada às informações, a fatos, a dados, a referências que o articulista busca para embasar sua opinião. Então, por exemplo, se eu estou usando lá que, sei lá, 58% das mulheres que fazem o pré-natal, sei lá, estou inventando esse dado, tá? Tô pensando aqui como que isso vai fazer sentido para vocês. Mas, sei lá, 58% das mulheres que fazem pré-natal já sofreram algum nível de violência obstétrica. Isso é um dado que eu posso usar. Ah, tá. 58% das mulheres já sofreram violência sexual, sei lá, ou violência obstétrica. Como é que eu vou analisar esse fato para defender o meu ponto de vista? É isso que é o desenvolvimento. Então, o desenvolvimento é o fundamento e depois eu analiso. E a segunda é o trecho em que o autor relaciona explicitamente o fundamento utilizado com a tese defendida. Então, eu preciso estabelecer uma relação de sentido entre o que é o fundamento e o que eu analiso. E essa análise ela tem que ser argumentativa, porque é um ponto de vista e porque é um artigo de opinião. Olha como é que esse artigo de opinião vai ser produzido, tá? Continuação desse texto. Então tem aí, ó, mulheres negras, indígenas e com deficiência estão aí, estão entre as mais vulneráveis à violência obstétrica. Um estudo da universidade, olha a fundamentação, gente. Um estudo da Universidade de Harvard, realizado em 4 países latino-americanos, mostrou que uma em cada 4 mulheres vivendo com HIV foi pressionada à esterilização após receber o diagnóstico. Evidências igualmente assustadoras foram identificadas no México, onde a Organização das Nações Unidas condenou o país pela esterilização forçada de 14 indígenas pelo sistema de saúde público. No Brasil, um estudo no Mato Grosso descreveu a correlação entre a etnia e morte materna. Mulheres indígenas têm quase 6 vezes mais chances de morrer no parto que mulheres brancas. Pouco sabemos da realidade de mulheres com deficiência, em particular, mulheres daquelas com deficiência intelectual. O senso comum diz que devem viver sem sexualidade e que são incapazes de decidir suas vivências reprodutivas. É um artigo de opinião de 20 de março de 2019 pelo jornal É o País, Brasil. Então, olha aí. Nesse caso, são usadas como fundamentos um estudo da Universidade de Harvard e da ONU. Com base nessas pesquisas, as articulistas relacionam informações citadas com a tese, ao afirmarem que pouco sabemos da realidade das mulheres com deficiência, em particular daquelas com deficiência intelectual. O senso comum diz que devem viver sem sexualidade, o que são incapazes de decidir suas vivências reprodutivas. Aqui eu tenho uma análise frente aos dados que foram apresentados.
E na conclusão, meus amores, a conclusão de um artigo de opinião costuma apresentar uma síntese do desenvolvimento do texto e, em seguida, reiterar a tese, ou seja, reafirmar a tese, agora comprovada pelos argumentos. Veja como é a conclusão do texto de Débora Diniz e de Gisele Carinho, né? Então, tem aí. Argentina e Bolívia também avançaram em legislações para proibir a violência obstétrica. Estar livre da violência baseada em gênero deve incluir a violência obstétrica. É preciso avançar rapidamente nesse campo, seja pela via legal ou pela transformação de costumes e práticas. A legislação boliviana menciona a violência contra os direitos reprodutivos. Se devidamente interpretada, a criminalização do aborto ou os maus tratos sofridos pelas mulheres em processo de abortamento nos hospitais são formas de violência obstétrica. Meninas e mulheres forçadas involuntariamente ao parto e à maternidade são casos de violência obstétrica. Por isso, olha a conclusão, as histórias de dor física ou abusos verbais de nossas mães e avós devemos somar a histórias de clandestinidade do aborto. As leis restritivas do aborto atingem 97% das mulheres em idade reprodutiva na América Latina e Caribe. Todas essas são expressões da violência obstétrica, uma forma silenciosa e perene de violência baseada em gênero. Então, eu tenho aí uma conclusão e reafirmação da minha tese, que é a violência obstétrica é uma desumanização das mulheres, né? Uma prática de desumanização das mulheres. E é isso. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida a respeito do conteúdo para vocês, tá? É bastante informação, é uma aula que eu queria muito estar em sala de aula para vocês perguntarem, fazerem questionamentos. Então, eu deixo aqui o meu desejo, tá? De vocês, como eu posso dizer? Eu deixo aqui o meu desejo de vocês com muito carinho, muito respeito, como eu posso dizer? Irem bem, né? Estudarem, organizarem seu pensamento, sistematizarem o conteúdo, façam perguntas, tá bom? Atente-se aos prazos. Hoje eu vi muito aluno postando o teste fora do prazo, né? O simulado fora do prazo. Eu vi muito aluno respondendo atividades fora do prazo. Respeitem os prazos, respeitem a maneira como os professores têm tentado se organizar aqui, porque é uma forma de ajudar o nosso trabalho também, tá? E é isso, eu torço muito por vocês, espero que vocês estejam bem e mais uma vez estou morrendo de saudade, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus. Obrigado por hoje. Tchau.